Você prefere um banco público ou mais segurança? Banco público ou saúde? Banco público ou educação de qualidade? Certamente a população vai dizer, foca no que é básico, foca no que é necessário e deixa o resto para a iniciativa privada. Lê-se em 0 hora de hoje, Rio Grande do Sul prevê vender ações do Banrisul até o dia 14. Lê-se no Jornal do Comércio de hoje, Banrisul conclui venda de ações em dezembro. Eu gostaria de chamar a atenção, meus caros colegas, para esta venda que está prevista, porque eu não tenho como deputado estadual, eu não tenho como cidadão gaúcho, eu não tenho como concordar com a forma como está sendo feita esta venda de ações. Li há algumas semanas uma opinião muito bem informada de Débora de Souza Morsch, também publicada no jornal 0 Hora, em que diz ela no título já, como rasgar dinheiro público. E, senhor presidente, eu sou a favor de privatização. Eu sou a favor da venda do Banrisul. Eu sou a favor da venda dos ativos do Estado, mas eu sou a favor, em primeiro lugar, que quando ocorram estas vendas e essas privatizações e que sejam bem feitas, estes valores sejam depositados em um fundo de ativos para que possam ser reinvestidos no futuro. Vender por vender, assim, anunciando inclusive que o controle acionário permanecerá nas mãos do governo do Estado, fez apenas que o valor das ações caísse, e vender por vender para tapar furo, vender por vender para pagar salário, sem fazer com que esse dinheiro possa no futuro ser aproveitado por meio de um fundo de ativos, é fazer o que um analista disse na própria matéria de 0 Hora, é fazer uma venda de quem está desesperado. E isso faz com que os valores das ações caiam. Quando o comprador de qualquer bem sabe que o vendedor está desesperado, disse o analista de investimentos Luiz Henrique Vickert, da corretora Sólidos, precisando de dinheiro, como é o caso do Estado, o lado comprador é quem tem o poder da barganha. Não à toa que as ações caíram já a R$ 14,20, uma queda de 16% nos valores em apenas 2 meses. Isso me preocupa muito como gaúcho, muito, porque não é possível que veremos um governo que tem se esforçado e contado com meu apoio por muitas e muitas vezes para resolver o problema da crise do Estado, que é crônica e que se deteriorou ainda mais durante o governo Tarso Genro. Um governo que tem aprovado, sim, medidas importantíssimas, como a equiparação para fins, inclusive, de justiça da Previdência entre o servidor do setor público e do setor privado, que aprovou aqui a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual, garantindo que não haja mais gastos do que aquilo que se arrecada. Não é possível que um governo que está fazendo a sua parte em muitos aspectos, em que pesem alguns não tenha contado com meu apoio, como, por exemplo, a proposta de aumento de impostos, aí fui contra e percebemos por quê? Porque não resolveu a crise, mas não é possível que um governo que tenha tido tantos méritos, depois de receber o caixa quebrado pelo governador Tarso Genro, agora, às vésperas do período eleitoral, venha com uma solução que é parecida com as soluções dos governos anteriores, que no último ano, de alguma forma, conseguiram dinheiro para tapar os furos. Passou-se a impressão durante o período eleitoral de que as coisas estavam indo bem e o governador futuro assumia sempre uma situação pior do que o anterior havia recebido. Salvo o caso da governadora Ieda Cruz, que conseguiu durante 3 anos manter o déficit zero, mas mesmo assim, no último ano também, com a ajuda deste parlamento, acabou sucumbindo à tentação de vender
ou melhor, de utilizar dinheiro que estava aplicado num fundo para outras finalidades, fazendo com que no ano eleitoral a conta parecesse fechar. Não é possível porque esta venda, da forma como está sendo feita, senhor presidente, meus caros colegas deputados, está sendo muito bem analisada aqui neste artigo, fará com que o valor patrimonial do banco, que o valor sobre o patrimônio do banco, o valor das ações, seja muito mais baixo do que o negociado em vendas semelhantes. Estamos falando em menos de uma vez o valor patrimonial do banco, de acordo com expectativas de analistas. O que muito choca, portanto, na questão da venda de ações do Banrisul, é que o valor de 0,9 vezes o valor patrimonial do banco, vendido a 0,9 vezes, quando consideradas as ações que vão ser colocadas à venda, fazem com que este possa vir a se tornar o pior negócio de privatização já feito na história do nosso país. E quem avisa, amigo, eu falo aqui com a melhor das intenções, repito, de quem tem apoiado todo o esforço para tirar o Rio Grande do Sul dessa situação lamentável de crise. E por isso mesmo digo que não podemos aceitar que essa negociação se dê num valor tão baixo, irrisório. Na venda de ações do HSBC, as negociações tiverem 2 vezes o patrimônio líquido do banco. Do Banespa, 5 vezes. Nossa Caixa, 2,3 vezes. Benge, 2,2 vezes. BEG, 3,3 vezes. E durante o governo Ieda, quando ela fez a venda de ações, estava em 2,2 vezes o valor patrimonial. Portanto, o preço de venda de controle de uma ação, se o banco fosse de fato privatizado, poderia chegar a R$60, estima o mercado, mas hoje está abaixo de R$15, 1/4 do valor pelo qual poderia ser feita esta venda. Não faz sentido que nós façamos esta operação neste momento e desta forma. Faria sentido se anunciasse a privatização e, aliás, manter o banco, o Banrisul público, desde a negociação da dívida para cá, foi o que fez o Estado se comprometer tanto, com um percentual tão alto da receita ao longo dos últimos anos. Será que nós, como os deputados, não percebemos isso ainda? Que foi justamente ter mantido um banco como o Banrisul público, e chamo ele de Banrisauro, pois vários outros bancos já foram privatizados e livraram estados de crises pelas quais hoje passam, por exemplo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Se tivesse naquela época sido privatizado o Banrisul, nós hoje viveríamos outro momento no Estado. Mas lamentavelmente, por enquanto não é esta a proposta que está sendo feita. Mas faço um apelo ao governo do Estado. Faço um apelo para que reveja essa decisão. Anuncie a privatização do Banrisul, dê valor ao Banrisul, e com o valor da privatização, com o valor auferido, crie-se um fundo. Eu protocolei um projeto aqui para a criação do fundo, porque apenas este fundo, apenas os rendimentos deste fundo, serão muitas e muitas vezes superiores hoje aos lucros que o Estado percebe com a manutenção do Banrisul público. É lógico, é matemático, e eu tenho certeza que contará com o apoio da população. É verdade que o plebiscito tem dificuldade de avançar aqui, mas tenho certeza que se o senhor governador falar claramente à população gaúcha, você prefere um banco público ou mais segurança? Banco público ou saúde? Banco público ou educação de qualidade? Certamente a população vai dizer, foca no que é básico, foca no que é necessário e deixa o resto para a iniciativa privada.